Não aceito que você defenda o luxo. Mesmo assim ajoelhei e fiz o pedido meio murcho de bebida. Meu papel de Romeu romântico, talvez agora um pouco arrependido. O último dos loucos de pedra, vegetarianos, é o que foi dito. Logo partimos pras bodas de prata, passamos por chá de cozinha e nada. E na velocidade da luz eu não me opus, não. Era o seu desejo que as coisas fossem acontecendo e ela sempre... Eu comecei com a música por conta do meu pai, da minha mãe também, mas que tocava piano. E meu pai é músico da noite, já foi baixista de grandes, de médios, digamos assim, intérpretes, como Altemar Dutra, a Ângela Maria, que talvez tenha sido grande também naquele momento, e aí eu me influenciei muito neles, mas eu só fui tocar mesmo com 16 anos de idade, que foi quando eu peguei o violão pela primeira vez, numas férias, que meu pai estava ensinando o meu primo a tocar, e eu entrei de gaiato no navio, e comecei a tocar, e de repente eu me vi, assim, com uma facilidade, e ao mesmo tempo com uma magia de conexão com aquilo. E aí, relembrando, assim, minhas qualidades, minhas características como ser humano, né? A gente faz esse exercício, às vezes, quando é adolescente, principalmente, e do que a gente gosta na gente e do que a gente não gosta. E eu lembrei de uma época que eu ficava, quando muito pequeno, quando você fica em fila, esperando na escolinha os seus pais irem te buscar, sabe aquela coisa assim, às vezes você pensa, o pai esqueceu, sei lá, atrasa, demora um pouco. E eu me lembrei que muitas vezes naquele momento eu ficava inventando melodias. Eu ficava sem ninguém falar nada, eu inventava essa brincadeira da música na minha cabeça, né, a coisa da inteligência musical. E ficava com uma coisa meio como uma linguagem que veio naturalmente de mim. Mas foi só com 16 anos que eu aprendi a tocar mesmo o violão, que é o instrumento principal. E aí logo na sequência eu comecei a tocar contrabaixo. Muitas bandas precisavam, eu era roqueiro na época, de contrabaixistas, eu comecei a tocar contrabaixo, gostei muito, e depois, mas o violão sempre continuou, né? Estudei sozinho, cheguei a tocar 7 horas por dia, basicamente, sozinho numa época que não tinha internet, que a gente só podia conectar depois da meia-noite, né? Não tinha esses vídeos do YouTube que ajudam muito, mas tinha aquela revistinha da banca. Então eu comprava a revistinha do Legião Urbana, sabia tocar Capital Inicial, essas coisas, aprendi a tocar, mas o mais importante é que desde o começo eu meio que criei esse jeito de tocar compondo. Então eu também aprendi a tocar fazendo música, desde música fofinha até rock and roll. 3 meses foram suficientes, meu coração foi a minha mente. A transferência... Acho que ela entra a música primeiro na minha vida como uma terapia. Então eu percebi que ali naquele compor eu poderia expor conflitos meus naquele momento, familiares inclusive, mais sociais, que então ele vem antes como um amadorismo da criação, digamos assim. Agora, profissionalmente, né, porque a gente tem essa transposição, principalmente na cultura, né, que muito se questiona se o que você vai ganhar dinheiro com isso e tal, foi no teatro, em 2005, então, ou seja, 4 anos depois que eu comecei 5 anos depois que eu comecei a tocar, depois de ter tocado em bandinhas, né, aquela coisa mais amadora, eu fui pro teatro e comecei a tocar no teatro infantil, numa peça baseada no livro do meu pai, também, o Jardim Ozon. É importante dizer que meu pai é Paulo Afonso Thier, que também fez músicas para o Bambalalão, então tem uma vertente da música infantil cultural, da TV Cultura, e por conta disso, eu comecei a tocar no teatro infantil como músico. Depois eu virei ator, e aí eu vi que eu poderia ganhar dinheiro, não muito, nem sempre, nem todos os meses a gente ganhava dinheiro, mas eu consegui fazer ali um cachê, né? Então eu vi que poderia trabalhar com isso naquele momento no teatro infantil. E trabalhei por 10 anos. Com nosso amor. As minhas maiores influências, desde sempre, foi o Nirvana, o Kurt Cobain, o Foo Fighters. Eu sempre gostei de rock and roll, Metallica. Eu sou nascido e criado na Moca, que tem uma influência daquele lugar italiano, de São Paulo, mas também roqueiro, né, que tinha uma galera ali que sempre curtiu o punk rock, eu sempre fui do punk rock.
Mas eu sempre curti tudo, tanto que com 10 anos de idade, minha mãe tinha um piano em casa, eu comecei a tocar piano, assim, de brincadeira, mas nunca toquei, ainda hoje não toco, e o meu grande ídolo era o Tom Jobim. Não exatamente a bossa nova, mas o Tom Jobim era o meu ídolo, e eu lembro de tocar e tentar fazer alguma coisa, imagina, né, Tom Jobim, e eu nem sabia tocar nada, e eu lembro de errar e falar, e pensar comigo mesmo, o meu mestre não gostou que eu errei, sabe, uma coisa assim. Então eu sempre gostei do Tom Jobim e depois comecei a conhecer muito mais a bossa nova e essa influência mais do samba, né, do Baden Powell. Então hoje em dia eu gosto mais de Arcade Fire, eu gosto um pouco de tudo, né. Acho que de fato o músico não tem muito isso, mas eu gosto, tanto que na minha carreira eu fiz desde o funk até música um pouco mais flamenca, sei lá, espanholita, como é que se chama? Eu não sou tão simples assim, nada fica de casa. Como músico e artista, eu sou autodidata, tive meu pai como um grande professor, então aprendi muito com ele, que sim, sabia muito mais teoria do que eu, por nunca ter sentado num banco de uma escola para aprender. Vi isso como um desafio, porque muitos músicos às vezes fazem uma certa cientificação da coisa, e eu acho que é importante, obviamente, mas ao mesmo tempo, como artista, a gente às vezes sente muito mais do que sabe o que está fazendo, e às vezes faz errado, lógico, mas eu aprendi muito com meu pai e sozinho. Aprendi muito sozinho. Eu sou psicólogo por formação, na verdade. Trabalhei depois por muito tempo na psicologia, e na psicologia com a música também, não como uma musicoterapia, mas como uma ferramenta da psicoterapia. E então a minha formação como artista é com os meus pares, né, em coletivos, discutindo e aprendendo, sempre muito interessado, mas não de sentar numa sala de aula e aprender. Tirando no teatro, que eu fiz umas certas aulas de canto, né? Aulas de projeção vocal, aulas de composição em grupo, de vozes e de melodias também, né? Com outros instrumentos. Tanto que a minha última posição no teatro, em 2013, nós ganhamos um edital e eu cheguei a ficar como diretor musical da peça infantil, em que eu pude trabalhar, então, as diversas composições das vozes, os modos de trabalhar, por exemplo, o teclado naquela música, o violão naquela música, uma música só... Essa diversidade, né, a multiplicidade de instrumentos que você pode usar na música é muito, muito interessante, né? A gente não fica só, às vezes, fixado em um só instrumento. Então, eu diria que os meus estudos estão relacionados mais à prática e aos meus pares. Fica de cá, se fosse seria complicar, fácil de usar a velocidade da luz. Nem todo príncipe é sapo, nem todo sapo coacha pra rã, nem toda perna é esperta pra chutar no gol, nem toda bunda é amor no Brasil. Um país no boteco, vejo malandros de terno e jaleco e você é o meu. Pede breque, me pegue, me pague, me leve, porque você que escolherá. Estando num céu em São Paulo, tocando para 500 crianças, 700 crianças, foi para mim um marco muito grande, né? Como público infantil. Com o público adulto, eu diria com a minha banda, Imigrantes Italianos do Século XXI, que foi com quem eu comecei no rock and roll e que eu fiquei até 2018, nós abrimos o show do Dead Fish, que é uma outra banda do hardcore que é conhecida, e foi muito bacana, porque em termos de tamanho e de retorno do público também, que o público estava bem interessado em nova música. Então, acho que esses dois momentos foram grandes realizações na música, digamos assim, em termos gerais, né, do que se pode dizer, em termos de retorno financeiro, em termos de retorno da plateia, né,
tirando que as crianças são incríveis. E também acho que um terceiro ponto foi a Avenida Paulista, que tocar na Avenida Paulista, né, aos domingos, quando estava aberta, foi uma grande escola também, de alguma forma. A gente conseguiu se organizar para comprar um gerador, ir lá e tocar para todo mundo, e na rua é isso, as pessoas gostam ou não gostam. É um pouco... Elas passam, vão embora, fazem cara feia, talvez não tenha tanto um compromisso como vim aqui te ouvir, né? E isso foi muito legal. Quando eu vim aqui para a Espanha, eu encontrei também um público muito interessado na música brasileira, e isso me marcou bastante também, porque consegui também ter esse retorno e até fidelização da galera aqui em Barcelona. Você é que escolhe o que vem, você é que escolhe o que... Eu ainda penso muito sobre a minha mudança aqui para Barcelona, porque como eu compus muito em português, né, eu sempre ficava pensando, poxa, mesmo que a música seja uma linguagem universal, ninguém vai entender direito o que eu estou falando, né? Mas não é bem isso. Tanto que a gente sempre escuta música em inglês e vai buscar, quando a gente gosta da melodia, sente tocado, enfim, pela proposta, a tradução. A gente sempre busca, né? Claro que o inglês talvez seja um pouco mais próximo pelos filmes, etc e tal, mas o retorno do público aqui foi muito bom, muito caloroso. Primeiro porque é diferente. A arte brasileira é um produto de exportação. Então a gente tem o samba, a bossa nova, o baião, o shot, o forró. A gente tem um universo amplo de um continente que é o Brasil para trazer para cá, né? Para onde a gente for, né? Seja para, sei lá, sabe assim, se você for para o Japão vai ser muito mais diferente. Mas aqui na Espanha, em Barcelona, já é muito diferente. Tem técnicas, por exemplo, da bossa nova ou do samba, que não só os músicos, mas as pessoas que assistem também ficam impactadas. Os músicos, por falar, o que você está fazendo ali, como é que é, né? Eu já escutei muito, já conversei muito sobre isso com os músicos daqui, e a plateia que fica, obviamente, animada pelo quente da coisa. Então, não só para quem sabe ou não sabe sambar, ou dançar forró, que não é o meu caso, mas também dá vontade de mexer o esqueleto e é animado, é um ritmo animado. Então, pode ter certeza que quem se arrisca tem uma oportunidade de sentir que o interesse das pessoas em todos os lugares do mundo, mas aqui, sim, Barcelona, Espanha, eu posso falar que sim, teve uma boa... Eu fiz fãs, eu tô aqui há 2 anos e pouco e as pessoas ainda pedem pelo show, escutam as minhas músicas, isso foi bem legal. Quando eu fiz uns primeiros EPs, a gente tinha ainda pequenas distribuições na trama virtual, em lugares na internet, né? O YouTube ainda não estava consolidado e tal, mas a gravação é um momento importante como um disco, e aí na minha carreira solo foi só em 2012 que eu comecei a gravar, e eu estava trabalhando na Comissão de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, eu estava trabalhando com pessoas em rua, com pessoas em vulnerabilidade, como estagiário de psicologia, e isso me motivou muito a escrever temas sociais, escrever sobre a liberdade, sobre N coisas, né? Assim, o primeiro disco, ele vem com a carga de também te colocar no mundo, né? Assim, mostrar para as pessoas quem você é. Então, eu juntei um dinheirinho, trabalhando como estagiário e tal, estava pagando faculdade, e comecei em 2012, mas eu só fui terminar de gravar o meu primeiro disco em 2015, que foi quando eu lancei ele, que é o Liberdade Limitada, então, que tem na capa eu levantando as mãos para um policial, porque eu fiz parte do protesto, vários protestos pela redução da passagem do transporte público em São Paulo, desde 2011 até 2013, que foi quando estouraram os grandes protestos e culminaram, né, no que a gente já sabe. E então, aí, em 2015 eu termino já sem dinheiro, e aí eu falei, o que eu faço com isso agora? Eu não pensei no marketing, não pensei em fazer nada, né, assim, pensei em mandar no mundo, e eu não tinha dinheiro. E aí eu lembro muito bem de ter, muitas histórias, enfim, mas eu consegui um cheque de um ex-colega de trabalho. Ele falou, olha, toma aqui R$1.000 para você fazer esse vídeo, esse CD rolar. Isso foi para mim um grande incentivo, né?
E aí eu comecei a trabalhar ele, toquei, fiz contatos, tudo sozinho, sempre na independência, mandando e-mail para todo lugar, falando com a banda, né, distribuição, mandando disco para vários jornalistas, sempre na independência. Aí, em 2016, final de 2016, eu vim virar cidadão italiano, então, e aí eu fiz um vídeo na Gôndola, na Itália, tocando um guitarlelê, que é um violãozinho pequenininho. Coloquei na internet, o pessoal do Brasileiríssimos, que é uma página no Facebook, no Instagram, que tem bastante seguidores, gostaram do vídeo, compartilharam, e aí eu falei, poxa, que legal, tá rolando alguma coisa, né? As pessoas estão se interessando pelas minhas novas composições, porque eu sou digamos, um compositor obsessivo-compulsivo, digamos assim. Eu sempre estou, de alguma forma, pensando em rima, pensando em melodia, isso meio que jorra mesmo. E aí é legal a gente ver que as novas composições vão trazendo também atenção. Não seria eu, se não fosse você, não seria ninguém. E quando eu mostro quanto me faz bem. Quando eu gosto, eu mostro. E aí eu comecei a gravar o meu segundo disco, que é do Luto à Luta, 2017, que eu tentei também juntar a psicologia com a música. Eu fiz uma música para cada fase do luto, né, da elaboração do luto. Não que a música, não que todas as pessoas passem pelas fases do luto, mas eu tentei meio que trazer os aspectos do indivíduo com o sofrimento, né? No meu caso, o sofrimento romântico. E as perdas que eu tive e tal. E o quanto que isso, às vezes, traz um quê de patologia, né? Um quê de loucura. Então, eu falei sobre isso e também alguns temas políticos. Então, eu lancei, e aí pensando numa estratégia de lançamento de single a single, por conta da nova metodologia, a nova organização do mercado, digamos assim, que quando você lança um single, as pessoas meio que prestam mais atenção, às vezes, do que você lança, sendo pequeno como eu, ou médio, enfim, um disco inteiro. Então, eu comecei a lançar single a single em 2017, em 2018 eu lancei as 8 músicas, e em 2019 eu lancei mais uma música que foi para fechar e entregar o disco, que foi gravado o clipe aqui em Barcelona já, que é um funk anticonsumista, que eu quis exatamente fazer essa brincadeira, né, da coisa da ostentação. E aí agora, com a pandemia, com o nascimento da minha filha, eu entro numa terceira fase, digamos assim, de composição, de maturação do meu trabalho, e começo a gravar Nous, e o dia que eu descobri que Deus não está no céu. Então, que eu venho um pouco trazer que a luta pode ser permeada por amor, aceitação, e aceitação não é passividade. Então, tento sempre trazer esses conceitos pro disco enquanto música e letra, né? Explorando os ritmos brasileiros, mas também nunca esquecendo a minha raiz, que é um pouco do rock, um pouco do pop, sempre acaba caindo assim um pouco nisso. E esse disco sendo um pouco mais espiritual nesse sentido, né, de ter essa conexão com a finitude e com a infinitude, que é ter filhos, né? Você já nasceu em quarentena, com o mundo todo gritando ao mar. Rosa também se dá aos vivos, batendo palma dos seus edifícios. Quando se chega ao fundo do poço se dá. Boa tarde, meu amor de playground, que divide até o chiclete comigo. A gente sabe que é de verdade quando divide o fone de ouvido. Não leia, veja e perceba que eu não faço o que não fazem comigo. Veja só, do pó só viemos e voltaremos também só. E voltaremos ao pó. Nesse single novo, Madalena,
eu fiz para minha filha, que é a Madalena, e a gente lançou agora no dia 26 de fevereiro. Ela fez 1 ano no dia 23 de fevereiro. Comecei fazendo ela pensando em ser pai de uma menina numa sociedade machista, e ensinar para ela que às vezes a luta é que vai fazer ela conquistar o espaço dela. Então as primeiras frases que já foram impactantes e ficaram muito marcadas para mim, para minha esposa, minha companheira Carol Tavares, e para minha sogra que estava aqui quando eu estava fazendo, foi Madalena, né, Maria bonita do meu sertão, sabe desde pequena que não precisa de um lampião. Braço erguido e punho cerrado, né, já nasceu em quarentena com todo mundo gritando ao lado. É uma música que fala, então, aí desse momento do mundo também, estando em quarentena, em confinamento, na questão da saúde como um todo e da saúde mental também das pessoas nesse momento, para uma criança que está nascendo nesse contexto, que pode de geração pandemia, que não se fala, né, no fato de ter reduzido o contato social, os estímulos sociais, e também então um pouco dessa discussão, mas com a esperança de também trazer a possibilidade de a gente olhar do novo que está nascendo, não esquecendo, obviamente, todas as mortes, de todo o luto que a gente vai ter que fazer como mundo, como nação, Brasil, como mundo, todas as pessoas que estão vivendo nesse momento estão sendo impactadas pela pandemia, seja via econômica, obviamente, pelo mercado, seja por pessoas que foram falecendo e pelo clima geral, né? Mas nesse sentido de trazer a possibilidade da gente olhar para as crianças que estão nascendo, pelo futuro que a gente pode construir, então meio que realista, mas positivo frente a isso, né? Quer dizer, você consegue conquistar sendo mulher, você consegue viver estando vivo, né? Você consegue existir estando vivo, né? Nesse sentido. E eu acho que o single fala sobre isso e o disco fala sobre isso também. Desse momento, quanto passar por uma fase que pode ser negativa, mas de tentar transformar o que fizeram da gente, né? Ou seja, trazer aí o protagonismo para as ações que a gente possa tomar na nossa vida, né? Quer dizer, ou seja, eu acho que de alguma forma eu sempre trago o ouvinte não como só um passivo, né? Não só como ouvindo o que está escutando na minha música, mas também enquanto o que pode ser feito de reflexão sobre o que eu trago de conceito, de conteúdo. Aqui na Espanha eu estava tocando bastante até, assim, quando começou a pandemia a gente estava tocando fixo num lugar aqui e a gente teve que parar de tocar, e depois como aqui foram umas certas ondas um pouco mais delimitadas, né, delineadas do que no Brasil. Então, teve a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, agora a gente estamos na quarta onda. Em algum momento que baixou, a gente falou que era verão aqui, né, que é em junho, verão aqui, julho, a gente falou, nossa, vamos conseguir tocar de novo, né, bora. Essa expectativa e frustração foi constante durante a pandemia, né, como músico e artista, foi uma grande perda para mim e para os meus colegas, né, que dependem disso para sobreviver. Eu tenho outro emprego, né, tive que me virar, eu trabalho aqui com outras coisas também, mas ao mesmo tempo é importante que dizer que isso foi um impacto muito negativo. Agora, ao mesmo tempo, foi positivo eu ter sido pai nesse momento, porque eu pude passar muito mais tempo com a minha filha aqui em casa e pude também me debruçar nas minhas composições. Então, como compositor, foi interessante ficar fechado dentro de casa, eu vejo assim, mesmo com tudo passando, mesmo com todas as angústias, né, como ser humano, mas teve essa posição de poder me debruçar nesse estudo da composição também. Embora tocar com banda é um segundo passo da composição, porque você faz um arranjo, e isso tem atrapalhado, porque eu não tive contato tanto com percussionista, com tecladista, com baixista, então isso foi um pouco complicado. Porém,
A intercontinentalidade me ajudou, né? Porque a conectividade que a gente tem com o celular, com a internet, de qualquer forma, não foi, pelo contrário, foi potencializada, né? Porque as pessoas começaram a usar e prestar mais atenção a essas ferramentas, como o Zoom, no qual estamos falando agora. E o meu pai, que é meu baixista, está em Minas Gerais, meu baterista está em São Paulo, o percussionista está aqui, né? Que foi quem gravou comigo, o Zabum, o Triângulo. E também participações especiais, então nesse sentido o mundo ficou pequeno também para quem grava, né? Minha mensagem ela é realista, positiva, para a gente olhar o que está acontecendo no mundo, na nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso quarteirão, na nossa casa, e tentar mudar o que a gente pode, aceitar o que a gente não pode, e entender que a gente tem uma potencialidade juntos, mesmo separados, muito grande. E se a gente se organizar, né, a gente consegue desorganizar qualquer um, seja um governo, seja o síndico do prédio. Então, eu acredito nisso, e o novo sempre vem com a possibilidade de fazer diferente do que a gente vem sendo feito. Então, ninguém está preso, as coisas acontecem, elas estão acontecendo, elas não são assim. Elas estão acontecendo, elas aconteceram de uma forma, estão acontecendo assim, e com certeza elas mudarão. Então, a minha mensagem é de sermos fluxo, de sermos mais... sim, que há um momento desesperador, temos que sentir isso, sem dúvida alguma, mas, ao mesmo tempo, a gente pode olhar também para as mudanças que a gente quer fazer. Então, pegar o que nos serve, utilizar isso como... seja combustível de raiva, de frustração, mas utilizar isso como movimentação para tentar melhorar enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto cidadão que vota, enquanto sociedade, pessoas que estamos convivendo umas com as outras. Então, por isso que eu digo na sua casa, no seu bairro e com certeza no planeta todo, né?